Olá, tudo bem? Então vamos fazer esse vídeo aqui para tirar a dúvida de uma aluna que vai tentar aí o vestibular para ingressar no colégio militar. E o colégio militar tem questões bem puxadas, bem difíceis, tá? E uma delas é esta questão aqui, que envolve conjuntos, tá? Porém, ela está no nono ano para ingressar no ensino médio e o nono ano ainda não tem ainda dentro do currículo o conjuntos, a teoria dos conjuntos, tá? Mas para esse vestibular, então não necessariamente não precisa. Então, antes da gente fazer esse exercício aqui, que envolve três conjuntos, tá? Vamos fazer um mais simples para entender o conceito do conjunto para a gente resolver esse tipo de questão, tá? Vou começar aqui então com uma questão bem simples que envolve dois conjuntos apenas. Então vamos lá. A professora de uma escola está organizando um evento com um grupo de alunos. Ao todo, o grupo é formado por 50 alunos, entre os quais 28 sabem tocar algum instrumento musical, 20 gostam de cantar e 6 gostam de cantar e tocar algum instrumento. Com quantos alunos a professora poderá contar para realizar outra atividade no evento que não envolva música, tá? Então, uma forma bem simples de resolver esse tipo de questão é organizar esses elementos, né, que são pessoas, grupo de pessoas, em conjunto, nesse diagrama que a gente chama diagrama de Venn. Então, esse cara aqui inventou essa forma de organização para a gente pensar nas quantidades do conjunto para a gente organizar melhor as informações, tá? Então, aqui a gente pode organizar da seguinte maneira: eu tenho um universo de pessoas que são os alunos da turma. E nessa turma nós temos 50 alunos. Esses 50 representa o total de alunos. Se a gente for analisar e somar aqui, esses números não batem, né? Então eu tenho pessoas que sabem tocar e pessoas que sabem cantar. E pessoas que sabem cantar e tocar. Mas se você somar esses números, 28, 20 e o 6, não dá os 50. Por quê? Porque eu posso organizar esses números dentro dessa circunferência e aqui eu tenho uma parte que é a interseção. Então, essa interseção aqui, ó, ela faz toda a diferença na nossa análise desse tipo de exercício, tá? Então, aqui eu tenho um universo de pessoas que correspondem a todas as pessoas dessa turma, que são 50 alunos. Dentre esses 50 alunos, eu tenho 28 que sabem tocar, 20 que gostam de cantar e 6 que gostam de cantar e tocar. Então, a gente tem que sempre começar a fazer essas questões pensando nas interseções. A gente começa analisando as interseções, tá? Então, aqui eu vou começar com 6. Então, eu tenho um conjunto, tá? Aqui eu tenho um conjunto de pessoas que sabem tocar algum instrumento, que eu vou representar por essa circunferência. E um outro conjunto de pessoas que sabem cantar, que gostam de cantar. Eu coloquei esses dois conjuntos, um passando dentro do outro, né, com essa interseção, por quê? Para representar essas 6 pessoas que sabem tocar algum instrumento e que gostam de cantar. Tá? Então, essas 6 pessoas, ela faz parte dos dois conjuntos. Então, por isso que a gente tem essa região aqui, que é chamada de interseção. Tá? Agora, a gente pode pensar naquelas pessoas que sabem apenas tocar e que não gostam de cantar. Elas só gostam de tocar, só sabem tocar, que corresponde à área de fora dessa minha circunferência. Tá? Então, o que eu tenho que pensar aqui? Olha, eu sei que 28 pessoas sabem tocar. Então, eu gosto de colocar aqui fora, ó. 28 pessoas sabem tocar algum instrumento. Dessas 28, 6
além de saber tocar, gostam de cantar. Então, eu vou tirar desses 28 essas 6 pessoas. E aí eu vou ter 22 pessoas. Essas 22 pessoas, elas sabem apenas tocar, que corresponde a essa região de fora. É a diferença, tá? Em relação à interseção, tá? E aí, aqui, ó, se você for analisar, ó, 22 sabem tocar e 6 sabem tocar. Então, eu tenho que 28 sabem tocar algum instrumento. Então, né, não está fugindo a dinâmica do problema, tá? Não tá incongruente com o problema. Na verdade, é dessa maneira que se faz, tá? Então, aqui eu tenho 20 que gostam de cantar. Mas dessas 20 que gostam de cantar, que corresponde a toda essa circunferência, eu tenho 6 que gostam, que sabem tocar algum instrumento. Então, dessas 20, eu vou tirar 6. Então, eu tenho que 14 pessoas sabem cantar apenas e não sabem tocar, que gostam. Então, essas 14 pessoas aqui, ó, elas gostam de cantar, mas não sabem tocar algum instrumento. Se você somar essas 14 com essas 6, você tem 20 pessoas que gostam de cantar. Dessas 20, 6. Então, essas 6 representam aqui nesse caso, ó, essas 6 pessoas representam a interseção. Então, agora eu posso pensar nas quantidades de tal maneira a pensar nesses 50 aqui. Então, ó, 22 mais 14 mais 6 representam todos os alunos que tocam, que cantam e que tocam e cantam separadamente. Os que apenas, então tem aqui, ó, os que apenas tocam, os que apenas cantam e o que faz as duas coisas, tá? Então, somando essas três quantidades aqui, ó, 6, 10, 12, vai 1, 2, 3, 4. Eu tenho 42 pessoas. Então, a diferença para 50, 50, que é o total de alunos, menos 42, dá 8. Esses 8 alunos são os que não se envolvem com a música. Não se envolvem com a música, tá? Bom, pensando nisso, agora a gente pode resolver essa questão aqui. Foram dados 3 desafios para os 40 alunos que compõem a equipe de xadrez do colégio. Então, ele já está me dando aqui, ó, o total, o universo, o conjunto universo desses conjuntos aqui, tá? Foram dados 3 desafios. Temos o conhecimento de que 18 deles concluíram o desafio A, 15 concluíram o desafio B e 12 concluíram o desafio C. Sabendo que 20 concluíram exatamente, essa palavra aqui é muito importante, ó, um desafio e 5 concluíram exatamente 2 desafios, determine corretamente a porcentagem de alunos que concluíram os 3 desafios em relação aos que não concluíram nenhum desafio, tá? Então, os que concluíram os 3 desafios em relação aos que não concluíram nenhum. Então, eu tenho que descobrir o quê? Aqui. Podemos representar essa situação com esse pequeno diagrama aqui. Aqui eu vou colocar, ó, por que eu organizei desta maneira aqui? Eu tenho 3 desafios. Eu vou chamar de desafio A, B e C, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, desafio A, desafio B e desafio C. Eu tenho um conjunto universo que é de 40 pessoas. Então, meu conjunto universo tem no total aí 40 alunos. Todo mundo. Os que não... nós temos aqui os de fora, tá? Essa região de fora, que são os que não acertaram nenhum desafio. Eu tenho aqui o A, que é essa circunferência,
tá? Eu tenho o B, que acertou a segunda desafio, e o C, que corresponde ao terceiro desafio. Eu coloquei nesse formato aqui porque eu tenho interseções 2 a 2 e entre os três, tá? Então, eu tenho aqui, ó, essa região que corresponde aos que acertaram os três desafios. E essa região de fora, que foram os que não acertaram. Então, são essas duas regiões que nós temos que descobrir. Para isso, o problema me deu algumas informações que são muito importantes e que ajudam a resolver esse exercício, tá? Então, aqui, primeiramente, eu vou colocar as informações que ele me deu. Ó. 18 concluíram o desafio A. Então, eu vou colocar aqui de fora. Ó. 18 concluíram o desafio A, que corresponde a essa circunferência toda, tá? Todas as pessoas que acertaram o desafio A são 18. Inclusive, o que acertou o desafio B também, o que acertou o desafio C também, e o que acertou os três desafios. Tá todas essas pessoas aqui dá um total de 18. Tá? Então, isso é muito importante. Aqui eu tenho a mesma coisa, analogamente, que 15 concluíram o desafio B e 12 concluíram o desafio C. Ok. Agora ele dá outra informação que é muito importante. E essa palavra exatamente faz diferença, tá? Sabendo que 20 concluíram exatamente um desafio. 20 concluíram exatamente um desafio apenas. Ou seja, essa região. As pessoas que acertaram apenas o desafio A ou apenas o desafio B ou apenas o desafio C corresponde a 20 pessoas. Corresponde a 20 pessoas. Então, vamos chamar isso aqui de alguma coisa? Vamos chamar aqui, ó, de X, Y, Z. Então, a gente vai organizando aqui, ó. X mais Y mais Z é igual a 20, que corresponde, ó, deixa amarelinho, X mais Y mais Z corresponde a 20 pessoas, tá? Depois ele fala, e 5 concluíram exatamente 2 desafios. Então, os que concluíram exatamente 2 desafios corresponde a essa região aqui, ó. Essa região e essa região. Podemos chamar essas três regiões aqui, ó, de A, B e C. Então, eu posso falar o quê? Que A mais B mais C corresponde a 5. 5 pessoas que concluíram, fizeram, né, conseguiram fazer apenas 2 desafios. Determine a porcentagem dos alunos que concluíram os 3 desafios em relação aos que não concluíram nenhum. Pois bem, então a gente tem que descobrir aqui, ó, a interseção dos 3. Vou chamar de I, ó. Eu tenho que descobrir aqui a interseção dos 3. Como é que eu vou descobrir isso? Somando essas quantidades que eu tenho, tomando um certo cuidado. Então, presta bem atenção o que eu vou fazer, que esse processo aqui é muito importante. Então, ó, eu vou somar aqui, presta atenção. Se eu somar aqui o conjunto A mais o conjunto B mais o conjunto C, tá? Eu vou somar essas regiões repetidas vezes. O 18 corresponde a todo esse conjunto A, certo? Então, ao somar o conjunto A mais o conjunto B mais o conjunto C, isso aqui vai ser 18 mais 15 mais 12.
Então, ó, A mais B mais C é igual a A mais B mais C, vai dar um total de 20, 30, 45, tá? Mas quando eu somei, presta bem atenção, quando eu somei A mais B mais o C, repare que eu somei essa região aqui, ó, 3 vezes. Quando eu somei o A interseção dos 3 estava lá. Quando eu somei o B, a interseção dos 3 estava lá. E quando eu somei o C, a interseção dos 3 estava lá. Então, essa interseção I aqui, eu somei 3 vezes, tá? Então, quando eu somei ela 3 vezes, tá? Eu vou chamar aqui, presta bem atenção, ó, vou chamar de 3i. Eu vou chamar de 3i. Então, somando, eu somei o 3i aqui 3 vezes. Eu tenho, quando eu somei o A, eu somei o X, eu somei o Y e eu somei o Z. Essa informação que eu já tenho. Quando eu somei o A, eu estou somando o X. Quando eu somei o B, eu estou somando o Y. E quando eu somei o Z, eu estou somando o Z. Tá? Então, X mais Y mais Z mais 3i, tá? Mais, quando eu somei o A, presta bem atenção agora, ó. Quando eu somei o A, eu estou somando o B já. E quando eu somei o B, eu somei o B de novo. Quando eu somei o A, eu já estou somando o Azinho. Quando eu somei o conjunto C, eu somei o Azinho de novo, 2 vezes. Quando eu somei o C, A mais B mais C. E quando eu somei o C e quando eu somei o B, eu estou somando o C 2 vezes. Então, eu estou somando A mais B mais C 2 vezes quando eu somo os conjuntos A mais B mais C. Quando eu somo os conjuntos A mais B mais C, que dá 45, tá? Repare que isso aí já ultrapassa os 40, que é o total de alunos. Eu estou somando o X mais Y mais Z. Eu estou somando a interseção dos 3 de I, que eu estou chamando de I, 3 vezes. E estou somando a região A, B e C 2 vezes. Então, somando isso aqui, vai dar 45, tá? Então, aí, eu vou ter um total de 45. X mais Y mais Z, eu tenho. Ele me deu essa informação, que são os que acertaram apenas uma. Então, aqui, dá 20, mais 3i, mais 2 vezes A mais B mais C, que ele também me deu, que foram os que acertaram apenas, exatamente, 2 desafios, que dá 5, que é igual a 45, tá? Nesse caso aqui, então, resolvendo isso daqui, eu vou ter 3i é igual a 45, menos os 20, que é da interseção, que é dos que acertaram apenas uma questão, menos os 10, reparem bem, que é 2 vezes 5, que é 2 vezes a interseção 2 a 2, porque eu estou somando eles 2 vezes. Então, eu vou ter que 3i é igual a 45 menos 30. Então, eu tenho que é igual a 15. Então, eu tenho que i é igual a 5. Então, eu descobri aqui, ó, a interseção dos 3. Então, eu tenho que 5 pessoas, vou substituir aqui, ó, 5 pessoas acertaram as 3 questões, tá bom? Pois bem, então agora a gente mata a questão. São 20 as pessoas que acertaram apenas uma questão. X mais Y mais Z. São
5 pessoas que acertaram apenas 2 questões, que é A mais B mais C. E são 5 pessoas que acertaram as 3 questões, que eu acabei de descobrir. Esse aqui dá um total de 20 mais 10, dá um total de 30 alunos que acertaram aí pelo menos uma questão. Se eu tenho um total de 40 alunos, então 40 menos 30 é igual a 10. Então, eu tenho 10 alunos que não acertaram nenhum desafio, tá? Respondendo à pergunta, determine a porcentagem de alunos que concluíram os 3 desafios, 5, em relação aos que não concluíram nenhum, 5 em relação aos que não concluíram nenhum, 10. Isso aqui é igual, então, a 50%, tá? Resposta, letra E. Valeu, até mais. Se você entendeu, dá um like aí. Se não entendeu, coloque a pergunta aí para a gente tentar ajudar mais um pouquinho. Valeu, até mais.